Vamos juntos. E o presidente Lula afirmou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que pagar pelos crimes que cometeu e que fará o que entende que deve ser feito ao ser perguntado sobre a prerrogativa de vetar o projeto de lei do Congresso que reduziria as penas dos condenados pela trama golpista. Foi em entrevista ao Em Minas, programa da TV Alterosa, em parceria com o jornal Estado de Minas e com o portal UAI. Vamos ver. Eu não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente, sabe, ao Poder Legislativo. Eles estão discutindo, tem gente que concorda, gente que não concorda. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, sabe, porque ele tentou fazer uma coisa muito grave. Ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para matar a mim, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Ele tinha um plano para explodir um caminhão, sabe, no aeroporto de Brasília. E ele tinha um plano de sequestrar o poder, já que ele perdeu as eleições. Então, veja, o Congresso Nacional, a discussão agora vai para o Senado, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar na minha mesa, eu tomarei a decisão. Ok. Sabe, tomarei eu e Deus, sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão, sabe? Eu farei aquilo que eu entender que deva ser feito. Porque ele tem que pagar pela tentativa de golpe, pela tentativa de destruir a democracia que ele fez nesse país. Ele sabe disso. Não adianta ficar choramingando agora. Bom, assunto para Daniela Lima, Letícia Casado e Ricardo Couto. Boa tarde aos três, bem-vindos. Dani, o que será que Deus e o presidente Lula vão definir quando essa matéria chegar à mesa dele muito em breve? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Sarza. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Couto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News nesta quinta-feira. É isso, gente? Isso, eu tô quinta. Perdidaça já no tempo, porque realmente que semaninha, hein? Não teve de 4 dias na semana, 2 a gente teve que varar a madrugada para acompanhar o que a Câmara estava fazendo. Bom, sobre Luiz Inácio Lula da Silva, ele está avaliando vetar. Eu acho que seria muito difícil o presidente da República ter uma atitude diferente do veto. Por quê? Porque a bancada do PT, que é o partido dele, Partido dos Trabalhadores, sob orientação do Palácio do Planalto, inclusive, foi contra o projeto da dosimetria, né? Defendeu ali que esse projeto nem sequer fosse votado, não entrasse em pauta. Essa era a reivindicação. Então fica pequeno o espaço para o Lula, inclusive para poder falar para a base dele, né? Para dar uma satisfação à base petista, à base da esquerda que se mobilizou, que foi às ruas, inclusive, né, recentemente, contra a PEC da blindagem e contra a anistia. O projeto da dosimetria é diferente, né, não anistia, mas reduz substancialmente o período em que Bolsonaro e os demais condenados por envolvimento na trama no 8 de janeiro teriam de passar em regime fechado. Detalhe, não vai valer só para esses, tá? Porque como se mexeu em uma série de requisitos para cumprimento, para progressão de regime, ou seja, né, entra no regime fechado, mas determinados crimes, e aí não se trata só do 8 de janeiro, passam a ter a progressão regida para 1/6, ou seja, você consegue deixar o regime fechado e ir para um regime menos agressivo, como o semiaberto, por exemplo, cumprindo 1/6 da pena. Por isso, o Bolsonaro ficaria aí cerca de 2 anos e 4 meses apenas em regime fechado. Apenas, eu digo, diante da monta total da pena dele, que era de 27 anos e alguns meses de prisão. Então, acho que para dar uma satisfação para a própria base, Lula tem pouco espaço de manobra, né? Teria mesmo, de fato, de vetar e devolver ao Congresso o desgaste de reaprovar e derrubando o veto o PL da dosimetria. Exato, Letícia. É claro que depois, muito provavelmente, o Congresso derrubaria o veto, mas o presidente Lula marcaria a posição nesse assunto, não é? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Diego, Dani, Couto. Sim, o presidente ele pode vetar e aí o Congresso vai lá e derruba o veto e também a questão pode acabar sendo judicializada e todo esse imbróglio parar no Supremo. O fato é que agora que o projeto passou na Câmara, também está surgindo um monte de outros questionamentos, porque o Paulinho da Força, que foi o relator desse projeto na Câmara, falou o tempo todo que não, estava tudo articulado com os ministros do Supremo, que aquele texto tinha o aval do STF. Só que agora tem um monte de jurista apontando pontos do texto que vão favorecer outros tipos de criminosos, outros crimes. Então, que a questão vai para além
do que está ali colocada para os condenados pelo 8 de janeiro, pela trama golpista. No dia da votação na Câmara, terça-feira, a deputada Tabata Amaral já publicou um vídeo nas redes falando, olha, que a equipe dela olhou ali os itens todos e começou a apontar várias coisas, como, por exemplo, quem for condenado por incêndio criminoso vai poder se beneficiar por isso. Ela falou em organização criminosa, em condenados por corrupção. Durante a votação na madrugada, deputados da esquerda levantaram esses pontos, fizeram esses questionamentos. O Paulinho falou que nada disso, que esse pessoal não ia ser atingido, só que o que se encaminha, o clima que está virando agora será que, de fato, esse texto também vai ficar restrito ao 8 de janeiro ou esses outros fatores externos vão ser colocados para debate no Senado pela população? Então, tá tendo uma sensação assim, precisamos olhar com lupa esse texto e aí, ali no Senado, como que isso vai ser discutido, como que vai ser tocado para frente, Diego? Pois é, Couto, como é que você vê essa posição do presidente Lula falando ali e nominando também o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, nessa reação com o projeto da dosimetria? Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Letícia. É o seguinte, o Lula ele não fala abertamente, mas no Palácio do Planalto, todo mundo tem certeza que ele vai vetar essa aberração jurídica que aprovaram na Câmara, né? Ele não tem outra saída. É que para ele falar agora que ele vai vetar, ele vai dar munição para os adversários que vão dizer, olha aí, ele quer vetar a participação do Bolsonaro nas eleições porque tem medo do Bolsonaro. Obviamente que não se trata disso. Sabe qual é o grande problema que eu vejo aí? A Letícia levantou um ponto muito importante. Um monte de jabutis que enfiaram nesse Frankenstein aí da dosimetria do Paulinho da Força, que é uma anistia disfarçada, uma semi-anistia, né? Que além de beneficiar diretamente o Bolsonaro, que era esse o objetivo primeiro desse projeto que aprovaram na Câmara, uma série de outros criminosos vão ser beneficiados também. Está cheio de jabuti nisso aí, que a gente não ficou sabendo, que o grande problema é que a Câmara agora só toma as decisões mais importantes de madrugada, que é para ninguém ver. Que eles sabem que estão fazendo coisa errada. Então fazem escondido. Pode reparar, a Dani estava reclamando aí agora que essa semana, 2 madrugadas, né, todo mundo teve que ficar acordado acompanhando isso aí, agora virou rotina. Porque eles sabem que estão fazendo coisa errada, então fazem de madrugada, na calada da noite, como se dizia antigamente. Nós ainda vamos descobrir muita coisa que está enfiada nesse projeto que ainda não veio a público.